O Jorge Viana usa a palavra nessa segunda-feira para falar sobre o dia 1º de maio. Dia 1º de maio que é na quarta, nós não estaremos aqui porque é feriado. Então eu falo hoje sobre o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e sobre os 70 anos da CLT, a nossa consolidação das leis do trabalho. Começo citando uma frase que está escrita na obra Germinal, de Émile Zola, que descreve as condições de vida subhumanas de uma comunidade de trabalhadores de uma mina de carvão da França. Lá na França, ele diz: a alegria de viver desaparece quando não há mais esperança. Senhor presidente, o Dia do Trabalhador é uma data que remete diretamente à luta por melhores condições de vida e de trabalho e à resistência contra qualquer tipo de injustiça. Esse embate e essa trincheira ajudaram a dar forma e a moldar decisivamente o mundo contemporâneo. Não há conquista social relevante que não tenha em sua origem uma participação importante dos movimentos dos trabalhadores. Da mesma forma, mudanças no mundo do trabalho refletem-se ampla e imediatamente no ambiente social. Fatores como nível de emprego e de desemprego, salário e tempo dedicado ao trabalho são variáveis decisivas para entendermos e avaliarmos uma sociedade, mas também intervirmos e transformarmos a vida social. Daí a importância das políticas públicas voltadas para o trabalho e para os trabalhadores. Podemos lembrar que a crise que hoje assola a Europa teve repercussão negativa lá, todas as incursões erradas no campo da economia, que no Brasil não aconteceu, devido à força de trabalho do nosso povo, à valorização do salário mínimo e à própria distribuição de renda, que sustentou o enfrentamento com a crise. Senhor presidente, o Brasil tem passado por mudanças importantes: a volta da democracia nos anos 80, a estabilidade econômica, avanços sociais, aumentos salariais consideráveis, a própria valorização do salário mínimo, com uma política duradoura e a longo prazo, saindo de $60 há 11 anos atrás e hoje chegando a $363. A manter essa política, até 2023, nós teremos um salário mínimo em torno de $1.000. Em 2011, entre 2001 e 2011, e principalmente a partir da metade da década, a taxa do desemprego caiu regularmente no Brasil, até atingir em dezembro de 2012 a menor taxa da série histórica iniciada em março de 2002, que foi 4,6%, enquanto que a Europa o desemprego chega hoje a 26%. Mesmo a forte crise financeira mundial, que afetou o mundo inteiro em 2008 e 2009, não foi, felizmente, suficiente para reverter essa tendência. Se o índice de desemprego em 2009 cresceu 1,3%, já em 2011 caiu 1,8%. A composição do mercado de trabalho também teve variações significativas ao longo do período de 2001 a 2011. Em 2001, senhor presidente, os trabalhadores com 11 anos ou mais de escolaridade constituíam 30% do total de ocupados. Em 2011, a proporção aumentou para 50%. Ao mesmo tempo, caiu a participação de trabalhadores com baixa escolaridade de 25% dos ocupados em 2001 para 15% em 2011. Isso reflete não só a queda de participação de pessoas menos escolarizadas, mas também, aí sim é o fato positivo, a entrada maior no mercado de trabalho de jovens com maior escolaridade. Uma evolução positiva na educação do nosso país. Outra variável, o grau de informalidade entre os ocupados apresentou queda contínua e longa, a mais longa de toda a década passada, que também é positivo. Em 2001, a informalidade atingiu 51,1%. Agora, em 2011, baixou para 45%. Senhor presidente, temos também que avançar
olhando mais de perto, vemos diferenças importantes nesse crescimento do rendimento dos trabalhadores, que significa, sem sombra de dúvida, avanços, como eu dizia. Um dado importante é que a taxa de crescimento do rendimento entre as mulheres, de 2001 a 2011, foi de 27,5%. Foi superior à taxa de crescimento entre os homens, que foi 19,1%. Como no período, também aumentou a participação feminina no total de ocupados. Isto mostra uma melhora significativa da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Também cresceu proporcionalmente para o rendimento dos negros em comparação com os trabalhadores não negros, e aí avançamos também na valorização dos mais jovens em comparação aos mais velhos. Tudo isso contribuiu para uma redução acentuada do grau de desigualdade de rendimento no mercado de trabalho do nosso país. Como comprova a evolução do coeficiente de Gini, que para o rendimento do trabalho principal de 0,552 em 2001 para 0,485 em 2011. Com relação às mulheres, eu lembro que a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do deputado Marcelo Filho, que contou com a nossa relatoria, que prevê multa para aquelas empresas que pagarem para as mulheres salário menor do que pago para os homens quando ambos realizarem a mesma atividade. Atualmente, o projeto está na CCJ, com a relatoria da senadora Ana Rita. Eu espero que o parecer seja favorável, como tenho certeza que será, porque conheço a senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos. País justo, país sem miséria, é país também onde não há desigualdade em tratamento salarial, em todas as formas, para os homens e para as mulheres. Senhor presidente, em breve, o mapa da situação do trabalho no Brasil traz, sem dúvida nenhuma, boas notícias. Mas o fato é que ainda precisamos lutar contra problemas importantes e injustiças graves que afetam as condições de trabalho no país. Repito, um país sem miséria não admite discriminação de sua gente por nenhum motivo, mas podemos lembrar aqui por gênero, por raça, por cor, por religião ou por orientação sexual. Temos ainda um longo caminho a percorrer. Sempre digo que o rufar dos tambores tem que estar diariamente nas ruas, nas praças, nos campos, nas florestas, nas canhadas, nas montanhas e nos rios, pois só assim é que os poderes constituídos ficam sabendo o que a nossa gente tem voz, e a batida do tambor é uma forma de reclamar e de cobrar. O Brasil necessita da redução de jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. Projeto de minha autoria, com o senador Inácio Arruda, que se encontra ainda na Câmara dos Deputados, que lá apresentamos quando éramos deputados. Seguimos um extraordinário avanço, essa aprovação que geraria 3 milhões de novos empregos. O Brasil aguarda ansiosamente também o fim do fator previdenciário, considerado por todos o maior inimigo dos trabalhadores. Esta fórmula é um roubo na hora da aposentadoria. Tira 50% do salário da mulher e 45% do salário do homem seletista. Felizmente, o Senado já cumpriu sua parte. O Senado aprovou ainda em 2008 essa proposta que aqui apresentei por unanimidade, o fim do fator previdenciário. Senhor presidente, infelizmente o projeto está parado há 5 anos na Câmara, na mão dos deputados federais. O Senado também aprovou em 2008, na mesma noite, no mesmo dia, eu diria, outros 2 projetos que apresentamos, que vai ao encontro das lutas de milhões de aposentados, o que recompõe o valor das aposentadorias e pensões e o que reajusta as aposentadorias e pensões pelo mesmo percentual dado ao salário mínimo, ou seja, inflação mais PIB, ou pelo crescimento da massa salarial. Esses 2 projetos, também por nós apresentados e aprovados, estão aonde? Lá na Câmara dos Deputados, à espera de votação por parte daqueles parlamentares. Senhoras e senhores, aposentado também é trabalhador. Por isso que lembro, na homenagem que eu faço o dia 1º de maio. Engana-se quem pensa o contrário.
São homens e mulheres de cabelos brancos que deram a sua vida para a construção deste país. Nós aqui aprovamos também a desaposentadoria. A desaposentadoria nada mais é do que um grito de justiça a respeito de quem pagou contribuições à Previdência antes e depois de se aposentar e ter voltado a trabalhar. O cidadão se aposentou, voltou ao trabalho, voltou a contribuir. O que ele está pedindo é somente que deem a ele, via cálculos atuariais e pela legislação vigente, o benefício de acordo com o número de anos que ele contribuiu para a Previdência. Ou seja, o custo para o governo é zero, porque ele só vai receber sobre aquilo que ele pagou. Senhor presidente, o Tribunal de Contas da União já reconhece a desaposentadoria para todos. Também o Poder Judiciário reconheceu já esse direito e agora está no Supremo Tribunal Federal com posição favorável por parte do relator, o ministro Celso de Mello. Quero dizer, senhor presidente, também nesse dia, que não posso esquecer da importância dos motoristas no nosso país. Estamos debatendo o Estatuto do Motorista. A ideia é levar direitos e benefícios à profissão de todos aqueles que têm seu sustento ao volante de caminhões, ônibus, vans, motos, táxi. Esses direitos e benefícios que constam no projeto. Está ali a aposentadoria especial por 25 anos de serviço e o limite para o tempo de direção. Não tenho dúvidas que o Estatuto do Motorista, que apresentei há 3 anos atrás, vai diminuir o conflito entre empregado e empregadores e, com isso, todos ganham. Bem como ajudará na melhoria da vida dos motoristas, das suas familiares, dos trabalhadores que rodam por esse país. Já realizamos inúmeras audiências públicas. Vamos realizar outras, se necessárias, para melhorar a vida de milhões de profissionais, para que, com sua aprovação e sanção da presidenta, garanta a eles, por exemplo, a aposentadoria especial. Senhor presidente, dados rápidos exemplificam a importância da aprovação do Estatuto do Motorista. Mais de 1/3 da categoria roda mais de 13 horas por dia. Quase 80% sente o peso do sono ao volante e 64% reconhecem colegas que se drogam para dirigir. O resultado desse quadro são quase 4.000 mortes por ano nas rodovias federais envolvendo caminhões e ônibus. Senhor presidente, nesse 1º de maio, nós marcamos também a data dos 70 anos da CLT. CLT criada por Getúlio Vargas, através do decreto assinado em 1º de maio de 43, os direitos assegurados nessa legislação são importantíssimos. Carteira de trabalho, previdência social, vale transporte, férias, adicional noturno, salário mínimo, licença paternidade, 13º, FGTS, PIS, entre outros. Essas conquistas, senador Mozarildo, do PTB, trabalhistas, que vou permitir em seguida uma parte a Vossa Excelência, com a tolerância do nosso presidente, já que estamos numa segunda-feira, não foram alcançadas de graça, foram forjadas a duras penas e uma luta de anos e anos do nosso povo. Aqui lembramos com muito orgulho que foi na era de Getúlio Vargas que a CLT foi construída. Foi e continua sendo uma questão de justiça, por isso devemos estar atentos, redobrando a nossa vigilância. Eu não posso deixar de comentar que mais se avizinha um processo que pode flexibilizar a CLT e os artigos que tratam dos direitos sociais, o que nós não concordamos. Como o PL 951, o 430, um que trata do simples trabalhista, o outro trata da terceirização, o outro cria um novo Código do Trabalho, um outro cria o contrato por hora, depois o outro por trabalho eventual. Quero dizer que a Anamatra disse, em certo momento, numa audiência pública, é um grande retrocesso no direito do trabalho do Brasil e uma afronta à Constituição, esse projeto que estão na Câmara. Sabemos também que está em gestação uma proposta que cria, como eu diria, o salário eventual e por hora de trabalho. Alertamos a todos que a declaração de um ministro do Tribunal Superior do Trabalho também nos preocupou muito quando ele disse que é preciso flexibilizar o direito dos trabalhadores. Senhor presidente, eu estou simplificando aqui o meu pronunciamento, estou passando folhas e folhas que vai na mesma linha. Temos de saudar... Senador, eu acho que Vossa Excelência, com todo respeito a todos os colegas, Vossa Excelência
tem uma vida dedicada à causa dos trabalhadores. Nós estamos, de fato, na semana do 1º de maio. Isso. Tudo bem, Vossa Excelência pular algumas partes, mas é mais do que justo nós ouvirmos aqui a fala de Vossa Excelência inaugurando a sessão de hoje, a Semana de Trabalho Nossa, trazendo o tema que tem que seguir tendo. Se hoje no Brasil estamos vendo pleno emprego, mas o maior desafio do mundo hoje é emprego. Então, pode ficar certo que a tolerância será a necessária para que o tema receba o respeito e nós possamos ouvir Vossa Excelência sobre o Dia do Trabalho. Senador Jorge Viana, Obrigado, senador Mário Couto. Eu vou tentar ir para os finalmente, quero muito receber a parte do senador Mozaguildo. No que se refere à eliminação do trabalho precário no Brasil, não podemos deixar de mencionar nessa ocasião, por exemplo, a importante decisão dessa casa, quando nós aprovamos a PEC das domésticas. Chega a ser espantoso, foi apenas agora que se reconhece o trabalho doméstico. Foi um dia histórico que jamais esqueceremos. Temos de saudar o fim dessa situação de discriminação e desigualdade totalmente justificada. Cumprimento aqui, nesse momento, tanto a Câmara como o Senado. Nós podemos dizer que, com o passar dos anos, nós estávamos lá. Nós participamos daquele momento tão importante da vida nacional. O Brasil, senhor presidente, não pode virar as costas para a situação também do trabalho escravo. Recebi um exemplar, recentemente, da primeira edição da revista Labor do Ministério Público do Trabalho. Na capa consta a chamada Trabalho Escravo, um problema do Brasil contemporâneo. É uma publicação que reúne história de homens e mulheres de norte a sul do país que sofrem ou sofreram desrespeito aos seus direitos fundamentais no ambiente de trabalho e enfrentamento a essa realidade, realizado pelos procuradores do trabalho. A revista, senhor presidente, traça, por exemplo, um perfil do trabalho escravo contemporâneo e conta como o Ministério do Trabalho resgatou já milhares de trabalhadores de oficinas têxteis, de fazenda no interior do país, em frigoríficos e assim por diante. Mediante a leitura, podemos ver que os trabalhadores escravos são, em sua maioria, migrantes, analfabetos, clandestinos, pessoas com deficientes, doentes, alcoólicos e pessoas que nunca tiveram um sequer documento. 85% dos resgatados, segundo o Ministério do Trabalho, começou a trabalhar com menos de 12 anos de idade e normalmente são analfabetos ou possuem 2 anos de estudo. Parece mentira, mas em pleno século XXI, segundo dados da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 43 mil trabalhadores foram resgatados entre 1995 e 2012. Em 3.353 estabelecimentos inspecionados durante as operações de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo. O trabalho forçado, a servidão por dívida, a jornada exaustiva, trabalho degradante, apesar de serem crimes tipificados no artigo 149 do Código Penal, ainda são uma realidade no campo e na cidade. Temos, por isso, que aprovar a PEC 57 de 99, de combate ao trabalho escravo, de autoria do ex-senador Ademir Andrade, que determina a expropriação de terra ou de prédio urbano, ou seja, quem manter sobre sua jurisdição, sobre o seu espaço, seja no campo ou na cidade, onde ele é proprietário, trabalhadores sob o regime de escravidão, vai perder a propriedade. Atualmente, a PEC está na CCJ sob a relatoria do nobre senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, ao mesmo tempo em que temos que nos esforçar para eliminar essa situação, lembramos o século XIX, de que o século XXI temos que olhar para adiante, considerando o impacto das relações laborais, nas condições de trabalho, das grandes transformações econômicas, as novas tecnologias associadas à política de globalização. Entre um passado que insiste em querer se prolongar no presente e um futuro cheio de novos desafios, o que o Brasil tem de equacionar os problemas que surgem no domínio das relações do trabalho, melhorando as condições de vida e trabalho de toda a nossa gente. Senhor presidente, terminando, eu acredito que nós estamos caminhando bem no sentido de construir o Brasil que queremos. Claro que aqui eu teci elogios, fiz crítica a algumas situações, mas reconheço que estamos avançando.
Fizemos muito, mas temos muito que fazer. Acredito que se fizermos isso com fé e boa vontade, estruturados em bases sólidas, como a justiça social, a igualdade de oportunidade, o respeito à dignidade, o respeito aos direitos humanos, certamente pousaremos nossos olhos sobre o justo tratamento que o nosso trabalhador merece. Certamente descansaremos nossas consciências, cientes de que o esforço diário dos trabalhadores está realmente sendo reconhecido e que nossas homenagens estão sendo sentidas não somente no discurso, não somente na palavra e mesmo aqui na tribuna, mas sim no mundo real de cada homem, de cada mulher que trabalha ou se está desempregado ou está aposentado nesse país. O trabalhador poderá pagar suas contas, usufruir da casa própria, desfrutar de um jantar saudável, planejar um fim de semana com lazer, com direito ao cinema, enfim, acesso à luz, à água, saneamento básico, poder pensar que ele e seus filhos têm direito, sim, a ir num parque de diversão ou qualquer outra opção de lazer. Descansar tranquilo, sabendo que tem acesso à saúde, à educação, segurança, que pode alcançar um próximo futuro para os filhos. Com certeza, esse dia há de chegar. Por que há de chegar? Porque os nossos trabalhadores, porque merecem, porque eles são gente de fibra, gente que luta e enfrenta as dificuldades de cabeça erguida. O Brasil é feito de gente que não se entrega, que cumpre suas obrigações e não foge à luta, não foge a um bom combate. É por isso, senhor presidente, que eu convoco a todos a acolher a sua gente, a olhar nos olhos dos seus trabalhadores, a encarar de frente a dificuldade que eles expressam, encarar o grito de quem se sente injustiçado, o cansaço de quem se sente desanimado, a tristeza de quem se sente vencido e a profunda dor de quem se sente abandonado. Vamos honrar os nossos trabalhadores e trabalhadoras, porque sem eles não existe o Brasil. O Brasil é feito por eles e com eles. Eles é que fazem com que esse país seja, abra aspas, o Brasil. Enfim, senhor presidente, termino aqui minhas palavras lembrando a importância do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, reiterando mais uma vez nosso empenho, nossa dedicação à causa do trabalho e dos trabalhadores do Brasil. A todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e do mundo, meu abraço fraternal e meus sinceros agradecimentos por tudo que fazem pela grandeza desta pátria. E aqui, mais uma vez, eu cito Émile Zola, que disse também: a alegria de viver desaparece quando não há mais esperança. Para nós, há esperança. Fizemos muito, mas com certeza faremos muito mais por toda a nossa gente.